Olá pessoal, nesse vídeo falaremos sobre a função dos músculos agonistas, antagonistas e sinergistas. Tendo em vista que é um assunto que cai bastante em concursos públicos, mas ele geralmente não cai na forma de que no enunciado tem um determinado músculo e nas alternativas você tem que dizer se ele é agonista, antagonista ou sinergista. Não, ele geralmente não é assim, mas esse assunto cai no contexto do enunciado. E se você não souber diferenciar as funções agonistas, antagonistas e sinergistas, o que é que acontece? Você vai acabar errando a questão porque vai ficar confuso, ok? Esse vídeo também é útil para aqueles que não vão fazer concurso público, mas estão aí na faculdade, enfim, querendo dar uma revisada sobre esse assunto, ok? Também vai poder se beneficiar bastante. Então vamos lá, a gente vai falar agora sobre o músculo agonista, que seria o músculo principal, aquele músculo que executa determinado movimento. Então vamos lá, a gente pensa igual a imagem aí ao lado, à direita, de um homem fazendo uma flexão de cotovelo. E daí a gente pensa quem é o músculo agonista que está realizando este movimento de flexão do cotovelo. A gente, obviamente, vai dizer que é o bíceps braquial, ok? Então, o bíceps braquial é considerado o músculo agonista na flexão do cotovelo. Agora, vamos entender um pouco sobre o músculo antagonista, que seria o músculo que tem a ação oposta ao agonista. Ele não necessariamente precisa estar ativado, ele pode estar relaxado, ok? Porque a gente vai analisar o movimento, para depois dizer se aquele músculo é agonista ou antagonista. Então, temos aí um outro exemplo à direita de um homem realizando a flexão do cotovelo, usando esse elástico. E quem é o músculo agonista? Já dissemos que o músculo agonista da flexão do cotovelo é o bíceps braquial. E quem é o seu antagonista? Seria o músculo oposto, né? Que realizaria o quê? A extensão do cotovelo. Então seria o tríceps braquial. Então tem aí o bíceps braquial é o agonista da flexão do cotovelo, enquanto que o tríceps braquial é o antagonista. E daí, como eu falei agora há pouco, a gente tem que ter uma relação de muito cuidado entre falar sobre agonistas versus antagonistas, porque a gente vai querer sempre ir nesse caminho de achar que determinado músculo será sempre agonista e outro músculo será sempre antagonista. Não é assim, porque o que a gente tem que analisar, na verdade, é o movimento. É a partir da análise do movimento é que você vai entender, que você vai classificar tal músculo como agonista e o outro como antagonista. Porque essa relação ela pode facilmente se inverter, dependendo do movimento que a pessoa estiver fazendo. Ok? Mas antes de a gente vai voltar a esse assunto, tá? Eu vou dar um outro exemplo, mas antes disso a gente vai passar aqui para entender um pouquinho mais sobre o músculo sinergista, que é o músculo ou os músculos, um conjunto de músculos que ajuda a efetuar determinado movimento. Não precisa ser um só, ok? Claro, quando a gente fala de agonista e antagonista, a gente pensa no músculo principal, mas quando a gente fala de sinergistas, vai existir um grupo ali, tá? Que vai ajudar aquele determinado movimento. Então veja só o exemplo. Nós temos aí ao lado uma pessoa fazendo um exercício, e nesse exercício tem a flexão plantar, né? E quem seria os músculos sinergistas da flexão plantar? Primeiro vamos pensar em quem seria o músculo agonista. O músculo agonista seria o gastrocnêmio, né? Ele realiza o que? A flexão plantar. Então, ele é o principal músculo. E o sinergista seria o músculo ou os músculos que ajudassem a realizar esse determinado movimento. No caso da flexão plantar, a gente tem o músculo sóleo, né? Que ajuda esse movimento aí.
Então, o músculo sóleo ele seria um músculo sinergista do movimento de flexão plantar, tá? Agora a gente vai entender mais sobre essa relação. Agora a relação vai se inverter, porque veja só, analise a foto ao lado, a imagem ao lado dessa mulher. Ela está realizando que movimento? Agora é a extensão do braço, não mais é a flexão. É a extensão aí do cotovelo, ok? Então, essa relação vai se inverter. O movimento que ela está realizando, como eu falei, é a extensão do cotovelo. E agora, quem é o agonista? O agonista agora é o principal músculo que realiza a extensão do cotovelo. Quem é? Tríceps braquial. E o músculo antagonista, quem é nesse caso? É o bíceps braquial, né? Então veja que a relação ela foi trocada. Para refrescar um pouco essa questão de como esse assunto é cobrado nos concursos públicos, vejamos essa questão da UFRJ de 2014. No corpo humano, a ação simultânea dos grupos musculares agonistas e antagonistas em lados opostos de um eixo articular é análoga ao funcionamento de uma alavanca D. E veja que a questão não é para dizer quem é agonista e quem é antagonista, não, é uma questão de alavanca muscular, tá? É uma questão de biomecânica. Então, a resposta certa aqui seria a letra C, que seria a alavanca de primeira classe. Se você teve dúvida em responder essa questão, recomendo que você pause o vídeo e leia com maior calma, ok? Então, por que é a letra C de primeira classe? Porque esse tipo de alavanca ela é chamada interfixa. É a alavanca em que o eixo fica no meio entre o músculo agonista e um músculo antagonista, ok? Então, vamos lá. Eu recomendo muito a vocês para um melhor entendimento sobre esse assunto e para a cinesiologia e biomecânica como um todo, recomendo demais esse livro, que é a Cinesiologia Clínica de Brunstrom, ok? E ele é um livro de cabeceira para qualquer fisioterapeuta, beleza? Adquira seu exemplar aí clicando no link abaixo, é um link que vai te direcionar para a Amazon, tá? Ele vai estar na descrição. Você vai adquirir, receber ele em casa e vai usar ele para toda a sua vida de fisioterapeuta, ok? Então, pessoal, espero que tenha sido útil, valeu e até a próxima.